Bem, pessoal, essa é a terceira aula que está tratando do tema frações. E o objetivo dessa aula é fazer vocês compreenderem qual é o procedimento utilizado para somar ou subtrair frações. Creio que vocês recordam dessa imagem das aulas anteriores, em que mostra como foi dividido uma maçã em 4 partes iguais e distribuídas 3 partes para Carlos e uma parte para Adriana. Creio que todos vocês concordam que a fração que representa a parte que coube a Carlos é 3/4 e a parte que coube a Adriana é 1/4. Observe que se nós somarmos 3/4, que representa a parte que Carlos recebeu da maçã, com 1/4, que é a parte que representa o que a Adriana recebeu da maçã, resulta em 4/4, que são as 4 partes em que for dividida a maçã, ou seja, um inteiro, a maçã inteira. Então, eu quero que vocês observem uma coisa. Há uma soma aqui de frações, que quando eu trabalhei régua de frações para ensinar equivalência, ficou assim, um pouco subentendida. Veja que eu consigo encontrar o 4 do numerador somando 3 mais 1. No entanto, o denominador continua sendo 4 e não 4 mais 4, 8, como muitos de vocês poderiam julgar ser o correto. Por que que isso acontece? Porque o denominador, como o próprio nome já diz, é para dar nome à fração, para ajudar na leitura, mas uma das funções dele também é indicar em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Então, o inteiro foi dividido em 4 partes. Então, nós não somamos denominador. Mas, e o procedimento para somar frações como essa aqui? Será que eu posso fazer 1 mais 3 igual a 4? Somar 6 mais 4, que são os denominadores, e dizer que é 10? Se vocês pegarem uma calculadora para fazer essa conferência, vocês vão ver que não são equivalentes esses resultados. Então, eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Olha, para a gente somar frações, nós vamos precisar utilizar um conceito que foi estudado na aula anterior, que é de frações equivalentes. Eu posso fazer trocas, de maneira que seja conveniente para mim somar essas frações. Observem aqui, eu voltei um slide, que essas frações que foram somadas aqui, elas têm denominadores iguais. Então, nós vamos buscar isso nessas frações também, deixar os denominadores iguais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar na classe de equivalência dessas frações. Essa é uma possibilidade, existem outras. Como, por exemplo, trabalhar com propriamente os múltiplos, ou seja, tabuada. Ou existe a técnica também, que se chama mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, que você vai chegar também ao mesmo resultado que nós vamos encontrar aqui, tá? Independente da técnica adotada, o procedimento tem como objetivo você deixar os denominadores dessas frações iguais. Então, vamos começar fazendo a representação, só para vocês terem uma ideia, na forma de figuras do que é que está representado ali numericamente. 1/6 significa uma parte de um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais. E 3/4 significam 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, né? E o que é 1/6? 1/6 é representado pela fração, o desenho que está logo acima, e colorido em vermelho, é uma parte de 6. Existem infinitas frações que representam esse mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tentem imaginar eu dividindo com um segmento de reta, esse primeiro retângulo, que está colorido aqui, uma parte dele em vermelho, imaginem eu dividindo ele com um segmento de reta horizontal bem ao meio dele. Então, quantas partes eu vou ter? Eu vou ter 12 partes. E das 12 partes, 2 estão coloridas. Então, 2/12 é uma fração equivalente a 1/6. Se vocês recordarem da aula anterior, a gente poderia utilizar também
a observação que o numerador dessa fração é 1, então, todos os numeradores das frações equivalentes a 1/6, elas serão múltiplas de 1. Então, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e assim sucessivamente. Assim como o denominador, todos os denominadores dessas frações equivalentes a 1/6, o denominador será um múltiplo de 6. Então, 6 vezes 2 são 12, vezes 3 são 18, vezes 4 são 24 e assim sucessivamente. A gente utiliza o mesmo pensamento para construir a classe de equivalência da fração 3/4. Observem que os numeradores são múltiplos de 3 e os denominadores são múltiplos de 4. Como é que isso aqui, esse pensamento de frações equivalentes, vai ajudar a gente a resolver uma adição de frações? Nós vamos fazer trocas. Então, agora, nós vamos procurar uma fração dentre essas que eu destaquei em vermelho e outra fração dentre essas que eu destaquei em azul, de tal maneira que elas tenham o mesmo denominador. Então, olha só, que frações são essas? No caso da fração 1/6, eu vou fazer uma troca pela fração 2/12, porque é equivalente. No caso da fração 3/4, eu vou fazer uma troca pela fração 9/12. É claro que eu poderia fazer uma troca por outras frações que não estão escritas aqui, descritas aqui, mas aquelas reticências ao final da classe de equivalência de cada uma dessas frações indicam que isso continua. Então, existem outras frações que eu também poderia fazer a troca. Mas, se eu puder pegar um valor que tenha denominadores valores mais baixos, né? É mais conveniente, não é obrigatório, é conveniente, tá? Então, olha só, observe a representação no desenho da fração 1/6 e 2/12. Imagine você recortando essas duas figuras e sobrepondo elas, colocando uma sobre a outra. Percebe a equivalência? Então, eu posso trocar perfeitamente 1/6 por 2/12. Eu fiz uma troca. No caso da fração 3/4, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, novamente, eu quero que vocês imaginem nós recortando esses dois retângulos, que estão coloridos uma parte em azul, e sobrepondo eles, colocando um sobre o outro. Vocês vão ver que a parte colorida desses dois retângulos são equivalentes. Então, eu posso trocar a fração 3/4 por 9/12. Nós alcançamos nosso objetivo. Nós temos denominadores iguais. Então, 2/12 mais 9/12 são 11/12. Isso significa que para nós somarmos frações, nós temos que buscar denominadores iguais. E a gente faz isso utilizando o conceito de frações equivalentes. Então, são trocas, nós faremos trocas convenientes. Então, eu quero que vocês observem que essas trocas convenientes, elas podem se dar também não necessariamente você tendo que escrever toda a classe de equivalência, toda não, porque isso é impossível, já que ela é infinita, né? Mas você tendo que escrever parte da classe de equivalência de uma determinada fração. Isso nem sempre será necessário, desde que você tenha um certo domínio de tabuada. Então, comecem a perceber, por exemplo, com relação à fração 1/6. O que está acontecendo? Quando eu dobro 1, eu tenho 2. Quando eu dobro 6, eu tenho 12. Quando eu triplico 1, eu tenho 3. Quando eu triplico 6, eu tenho 18. Quando eu quadruplico 1, eu tenho 4. Quando eu quadruplico 6, eu tenho 24. Quando eu quintuplico 1, eu tenho 5. 5 vezes 1 são 5. Quando eu quintuplico 6, ou seja, quando eu faço 6 vezes 5, eu obtenho 30. Então, o domínio da tabuada, para a gente encontrar as frações equivalentes, quem tem o domínio da tabuada, encontra essas frações equivalentes sem necessariamente ter que escrever toda a classe, parte da classe de equivalência de uma fração. Observe que isso vai acontecer com qualquer uma fração que nós escrevemos aqui, ó.
com a fração 3/4. Se eu dobro 3, eu tenho 6. Se eu dobro 4, eu tenho 8. São equivalentes. Se eu triplico 3, eu tenho 9. Se eu triplico 4, eu tenho 12. Se eu quadruplico 3, eu tenho 12. Se eu quadruplico 4, eu tenho 16. Então, esse pensamento de utilizar a tabuada para encontrar frações equivalentes, ele torna o nosso registro mais rápido, tá? Nenhum problema em escrever parte da classe de equivalência das frações, mas dependendo dos denominadores que nós tivermos para fazer essas trocas, a gente poderia demorar um certo tempo fazendo isso, tá? Vamos ver um exemplo agora de subtração. Então, eu já vou usar esse conceito de fazer as trocas por frações equivalentes simplesmente pela tabuada. Então, 7/10 eu tenho que subtrair 3/5. Então, primeiramente, nós temos que trabalhar fazendo trocas com essas frações de maneira que os denominadores sejam iguais. Mas o que eu percebo? Que se eu multiplicar o denominador 5 por 2, eu obtenho um 10, que é o outro denominador. Só que eu não posso simplesmente multiplicar o 5 por 2 e esquecer que eu tenho o numerador 3. Para que a equivalência seja efetiva, eu também tenho que multiplicar o 3, então, por 2, como eu fiz com o 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente repetir a primeira fração e vou dobrar a segunda fração. Então, repetir a primeira fração significa que eu multipliquei ela por 1, porque multiplicar por 1 não altera o número, né? É o elemento neutro da multiplicação. Já a segunda fração, eu multipliquei por 2. É claro que eu fiz esse registro para que vocês compreendam, porque na resolução, você pode fazer isso mentalmente e só fazer o seguinte registro. 7/10 menos 6/10, que é uma fração equivalente a 3/5. Como os denominadores são iguais, agora eu posso fazer a subtração. 7/10 menos 6/10 são 1/10. Então, não se esqueçam, para somarmos e subtrairmos frações, nós precisamos das frações equivalentes. E as frações equivalentes, elas são um conceito extremamente importante para o estudo de frações, tá? Não só na adição e subtração, em muitos outros conceitos que nós ainda vamos aprender sobre frações. Até mais!